Como fiel seguidor de Hitler, Reinhard Heydrich, conhecido como a Fera Loira, já era, na época, o segundo em comando da SS e o sucessor designado do Terceiro Reich por Hitler. Ele não apenas ajudou Hitler a eliminar partidos opositores, como também foi implacável com os judeus. Devido ao seu desempenho exemplar em diversas tarefas, Hitler o incumbiu de ser o responsável pelo plano de extermínio racial dos judeus. Na época, a população judaica somava cerca de 10 milhões. Heydrich reuniu mais de 20 altos oficiais militares e governamentais e organizou a Conferência de Wannsee, onde se decidiu o destino desses 11 milhões de judeus. Inicialmente, a SS sugeriu expulsar os judeus da Alemanha. No entanto, devido ao grande número de judeus e à longa história de perseguições e exílios desse povo, poucos países estavam dispostos a recebê-los. Permanecer com eles na Alemanha causaria um enorme fardo financeiro. Então, foi proposto reunir todos os judeus em campos de concentração, mantendo apenas aqueles aptos para o trabalho e eliminando os demais gradualmente. Apesar de ser uma solução viável, havia um problema. Muitos judeus na Alemanha já eram de origem mista. Após discussões, decidiu-se avaliar o grau de ascendência judaica de cada indivíduo. Se o índice ultrapassasse 50%, seriam enviados aos campos de concentração. Caso contrário, para evitar o crescimento do povo judeu, essas pessoas seriam submetidas à castração química. Com a proposta aprovada por unanimidade, campos de concentração começaram a ser construídos em grande escala. Judeus em territórios controlados pela Alemanha tiveram seus bens confiscados e foram levados a esses campos, marcando o início de seu apocalipse. Primeiro, grandes grupos de judeus eram reunidos e executados a tiros ao ar livre. Mesmo se as armas apresentassem falhas, Heydrich, como comandante, não hesitava em entregar sua própria pistola aos soldados. Para evitar que os soldados sofressem abalos psicológicos, Heydrich frequentemente os visitava na linha de frente para doutriná-los com a ideologia nazista. Nos vilarejos predominantemente judaicos, as tropas nem se davam ao trabalho de enviar as pessoas aos campos. Os massacres aconteciam ali mesmo. Comparados a esses, os judeus que sobreviviam nos campos de concentração enfrentavam uma existência ainda mais cruel, sendo tratados como instrumentos de diversão para os soldados alemães. Eram queimados vivos, usados como alvos e forçados a participar de atividades que serviam apenas para entreter seus captores. Quando perdiam sua utilidade, eram imediatamente executados. Mesmo assim, o ritmo do extermínio era considerado lento. Para aumentar a eficiência, os nazistas construíram grandes crematórios e câmaras de gás, que eram os métodos mais econômicos de extermínio em massa. Judeus eram enviados em lotes para esses locais, e os números de mortos eram rigorosamente registrados. Caso as metas não fossem atingidas, os soldados eram severamente repreendidos por Heydrich. Sob essa operação de alta eficiência, a população judaica, que inicialmente era de 10 milhões, caiu drasticamente para cerca de 500 mil. Esses remanescentes só sobreviveram devido à derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A história avança inexoravelmente, e cada grande evento tem suas razões específicas. Quanto a quem estava certo ou errado, cabe às gerações futuras julgar.